Olá! Discriminar alguém pela cor da pele é um crime que precisa ser combatido, porque o racismo sempre vem acompanhado da exclusão social, podendo inclusive gerar conflitos étnicos, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E o que será que os nossos jovens pensam sobre a discriminação racial? O Núcleo Brasileiro de Estágios ouviu quase 20 mil pessoas com idades entre 15 e 26 anos. Descobriu que a maioria está consciente e preocupada com o assunto. É isso mesmo, Eva Boscoff. Seja bem-vinda ao Conexão. Olá, Eliane. Muito obrigada pelo convite. Sim, nós fizemos recentemente uma pesquisa, uma enquete, questionando se a discussão sobre a diferença entre raças era uma discussão importante. E 53% dos respondentes disseram que sim, porque existe preconceito e ele é velado. Em contrapartida, Eliane, 24% dos respondentes disseram que não, que esse tipo de pesquisa é desnecessária, porque somos todos iguais. Ou seja, nós temos aí uma grande parte da população respondente confirmando a existência do preconceito, que ele é praticado, porque as pessoas são preconceituosas, mesmo que elas não digam que são racistas, mas elas praticam o racismo. E aí temos uma outra parcela dessa população acreditando que todos nós somos iguais. Então, para essa população, fica a pergunta, será que onde está a consciência das práticas que existem hoje na nossa sociedade? Porque tanto se fala do racismo, tantas questões são levantadas a respeito, como essas pessoas ainda não perceberam o que acontece aí com o amigo ao lado, né? Com as pessoas que estão à sua volta. Então, acho muito curioso que essas pessoas não se deem conta. E uma possibilidade, inclusive, que eu penso que é possível, é que essas pessoas tenham herdado o preconceito de sua família, avós, pais, tenham aprendido o preconceito como algo natural. Então, elas praticam e não se dão conta de que se trata de racismo. Elas são praticantes não conscientes de algo que já atravessou gerações. E isso também é muito preocupante. Agora, Eva, eu também acho curioso o fato de que nos últimos anos, internet, as próprias mídias abriram espaço aí para uma discussão contrária, né, contra a discriminação racial. Mas parece que ainda não pegou essa discussão. Sim, sim. E é preocupante porque se a todo momento se fala a respeito, se há discussões a respeito, como isso não tocou ainda essas pessoas? Como isso ainda não fez parte do dia a dia delas, se é uma realidade hoje cultural brasileira, né? Se é uma questão que a nossa cultura herdou lá desde o início da sua colonização. Né? Como não ver isso e participar disso dentro de um cenário hoje em que é algo tão latente? Né? Isso chama muita atenção realmente, Eliane. Eva, eu vou pedir licença a você um minutinho, porque o Conexão também ouviu a opinião de jovens sobre o racismo. A missão ficou com os nossos parceiros da TV PUC de Minas Gerais, que fizeram alguns registros. Veja só. Eu acho que é um assunto que precisa ser tratado, mas é um assunto que precisa ser tratado com delicadeza. Então eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre o racismo para poder até diminuir essa questão, mas que não pode sair falando como se fosse um assunto banal. É um tabu ainda a ser quebrado e as pessoas precisam ter cuidado porque isso fere aos outros. Nós não sabemos como que o outro vai receber a nossa fala, como que o outro vai receber a nossa ação. Então é sempre com cautela, mas sempre dando atenção e respeitando, claro, as diferenças. O racismo, como muitos ismos que tem por aí, eles precisam ser combatidos com veemência e o que a gente precisa pensar é a espécie humana ela só vai dar certo, ela só vai ter um futuro minimamente solar se a gente parar para pensar que nós somos todos numa mesma aventura chamada vida e no mesmo lugar chamado terra. Eu creio que deva ter discussões para gerar uma igualdade e não uma superioridade de nenhum indivíduo na nossa sociedade. Eu vejo que ainda, por mais que a gente tenha um avanço, né, que hoje a discussão está bem mais aberta, há pessoas que sentem uma resistência mesmo de lidar com o assunto, às vezes acham que é um assunto batido, que a gente já tem assim, uma discussão ampla, mas eu vejo que não. Eu acho que a gente tem muito caminho a percorrer ainda. Eu vejo uma discussão sempre pautada pela comparação. Se a pessoa usa um turbante,
vamos supor, uma pessoa branca usa o turbante, aí vem essa discussão sobre apropriação cultural. Então sempre pauta pela comparação entre brancos e negros, e nunca parte de uma discussão de que não, a estrutura do racismo mesmo, de onde que vem, a história que ele possui. Os jovens, principalmente, estão se manifestando. O jovem negro, a mulher negra, ela se posiciona, ela fala, e isso é fantástico. Eu acredito que o que tem de haver é uma lapidação dessa vontade de se posicionar, dessa vontade de querer expor o ponto de vista diante do preconceito, diante dos assuntos que envolvem a questão negra no Brasil. Eva, vocês perceberam se durante essa pesquisa os jovens mostraram aí conhecimento, né, consciência de que essa mistura de raças é forte, é a característica do nosso país? Olha, essa pesquisa ela é realizada com base em escolha de opiniões. Então, tem uma opinião já pré-estipulada onde ele vai clicar na que se encaixa melhor na opinião dele. Isso falando da enquete. Mas, de modo geral, no contato que eu tenho com jovens, sim, eu percebo que eles são muito abertos, muito receptivos e têm consciência, assim, talvez de uma forma não tão elaborada, de que a gente é descendente de misturas entre raças. E até pegando esse gancho, Eliane, eu acho que esse tipo de discussão deveria começar em sala de aula. Eu acho que esse tipo de discussão ele tem que ser a base formadora de um adulto consciente. Então, falar sobre a história do Brasil, falar sobre a colonização e de como o racismo se perpetuou durante a nossa história, vão fazer com que esses jovens pensem mais a respeito e com base em fatos da nossa história. Então eu percebo que, claro, eles pesquisam, pegam uma informação aqui, outra ali, vão conversando, mas eles não têm ainda a estrutura tão clara de qual é a nossa história, de onde vem essa história. Acho que nesse sentido seria muito importante ter esses debates, como você percebeu pela fala desses jovens que deram depoimento, como seria bacana promover esse tipo de discussão em sala de aula. Que isso fizesse parte e base de uma educação formadora de pessoas conscientes, de pessoas respeitosas, em relação às diferenças que existem, entre as pessoas. Bom, independente aí de resultados das pesquisas, que ainda mostram, pesquisas em geral, que ainda mostram o preconceito ainda muito presente, até cada vez maior, é bom a gente ver exemplos como dos jovens lá de Minas Gerais, né, que nós escutamos nesse Povo Fala, com uma visão tão mais positiva e aberta, né? Sim, e a gente dá vontade de falar a respeito, sabe? Quando eu escutei esse depoimento, eu fiquei contente, que bom que eu estou aqui, que eu estou participando, que de alguma forma eu posso estimular ainda mais, porque vale a pena esse tipo de discussão, vale a pena falar sobre isso. Eu acho que é para transformar a nossa realidade em algo mais positivo, mais respeitoso. Eu acho que isso é muito bacana. A gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas antes eu quero trazer um dado que me chamou muito a atenção. 7% dos entrevistados acham que esse tema já se esgotou, que não deve ser mais, enfim, chamado aí a conversa, ao contrário do que dissemos aqui. Não é por aí, eu acho que é um pouco simplificar a questão, né? Sim, com certeza. E ainda bem que isso correspondeu à parcela menor da nossa pesquisa. Apenas 7% das pessoas disseram isso. Porque é ignorar totalmente a existência de um assunto tão importante. E muitas pessoas, Eliane, eu percebo que praticam o preconceito, mas não assumem que são preconceituosas. O discurso delas totalmente contradiz isso. Elas dizem que não existe preconceito, eu não pratico o preconceito. Isso na teoria. Quando, na verdade, no comportamento e na ação, a gente percebe indícios, sim, de racismo, de preconceitos diversos nas relações. Então, esse resultado pode ser um grande indício de que essas pessoas sejam praticantes, conscientes ou não. Eva, muito obrigada. Infelizmente, eu já preciso encerrar, mas esse tema, com certeza, ainda vai ser muito chamado aqui à conversa no Conexão.
Um abraço para você, tá? Outro para você também, Eliane. Obrigada. Um abraço. Nunca é demais lembrar que o racismo é crime previsto em lei aqui no Brasil. Quem se sentir discriminado deve denunciar, procurando uma autoridade policial, ligando para o Disque 100. Não deixe passar. E falando no Disque Direitos Humanos, no próximo bloco do programa nós vamos falar sobre o abuso e a exploração sexual de menores. Como o depoimento humanizado das vítimas pode colaborar para a redução de casos. Fique com a gente. Conexão volta já já.